Utilidade pública. Eu juro que eu achei que eu estava melhorando. Eu juro que eu até acreditei nisso, sabe? Acreditei nisso por alguns instantes. Às vezes, né? Parece que alguma coisa vale a pena. Às vezes parece que o alívio da dor vale a pena, né? Nesse grande vício que é viver, porque nós não conhecemos outra forma de existir a não ser estando vivos, né? Conscientes. Não é possível, né? Existir de outra forma. Então, também não foi dado a nós alguma escolha, alguma opção, né? É só isso aqui. Só isso aqui. Esse vazio, cheio de coisas, né? Se você tirar tudo, se você tirar os móveis, se você tirar as roupas, se você tirar as pessoas, as casas, as ruas, os prédios, as pontes, as árvores, os jardins, os shoppings, os aeroportos, a diversão, as viagens. Se você tirar toda essa ilusão, essa fantasia, os trens, os caminhos, as estradas. Se você entrar dentro de uma casa e tirar tudo, tirar até a casa, não sobra nada, né? Então é isso. Eu achei que eu estava melhorando. Eu achei que eu estava aceitando esta realidade. Como a gente se ilude, né? Mesmo os mais experientes nestes caminhos de investigação sobre o que é a realidade, nestes caminhos sobre investigações e busca por algo, né, que faça algum sentido. Às vezes a vida parece fazer algum sentido, né, porque você está existindo, você está na existência, né? E às vezes parece, por alguns instantes, valer a pena. Eu achei que eu estava melhorando. Quanta ilusão, né? Eu achei que está aposentado, está livre do trabalho, escravo, né, das obrigações, livre das pessoas, livre dos compromissos, da família, livre das dependências emocionais, né? Principalmente livre das amarras emocionais. Eu achei que talvez a vida fosse um pouco melhor assim, e realmente é, né? Porque você tem mais liberdade. Porém, o vazio está sempre presente, né? O vazio está presente mesmo nos ambientes mais cheios. O vazio está presente aqui. Você está sempre querendo encher, preencher esse vazio, né? Como já disse Renato Russo, né? Eu estou cheio de me sentir vazio. Seu corpo é quente, estou sentindo frio. Coitado, né? Era muito dependente emocionalmente das pessoas, Renato Russo, como são a maioria das pessoas, né? Esses poetas românticos sempre sofrem muito, né? Por causa da ilusão. Mas
Não são eles só que sofrem. Todos nós que existimos estamos no sofrimento. Todos nós que existimos temos que estar sempre diante do vazio, né? Vazio que resta. É como um desespero. Pensar sobre isso, né? Como nós somos vazios. E eu pensei que eu estava melhorando. Eu pensei que algumas coisas boas que aconteceram na minha vida, né? Ultimamente, como eu falei, né? Aposentadoria, liberdade, uma condição financeira estável, livre de pessoas, livre de tumulto, só faço o que eu quero, só faço o que eu gosto. Eu não gosto de quase nada, né? Gosto muito de pouca coisa, né? Porque eu vejo a mentira em quase tudo isso aqui, porque isso aqui se chama construção, né? Para se construir algo tem que existir um vazio, um vácuo, um nada, para que se construa alguma coisa em cima, né? Então toda construção em si é uma ilusão, né? É uma mentira. Então você constrói patrimônio, você constrói uma carreira, finalmente se aposenta, você tem um equilíbrio financeiro, né? Você não acumula dívidas, e aí você chega num tempo da sua vida onde você está melhor, né? Você está mais livre, mais sossegado, mais tranquilo, já amadureceu, já não precisa tanto das pessoas, então você já não tem tantos problemas. Mas no final é sempre o vazio que resta, né? A ausência, né, de sentido nesta merda toda. E eu achei que eu estava melhorando. Melhorando desse castigo que é a vida, né? Eu achei que eu estava melhorando, que eu estava me adaptando. Eu achei que vivia sozinho, vivia isolado, fosse me dar alguma sensação, né, de bem-estar ou de paz. Mas isso não é possível, né? A paz não é possível na Terra. A paz não é possível para quem existe, para quem pensa, para quem raciocina, para quem vê a verdade do que é a existência. Que a gente sempre termina, né? Como isso aqui, né? É isso aqui que a gente termina, né? É nisso aqui que dá a vida. No momento eu tô deitado na minha cama, né? Daqui a pouco eu tô assim, né? Assim, ó. Assim, né? Mas eu não vou ser mais eu, né? Vai ser um vazio. Sem existência, sem emoção. Eu já tenho muito pouca emoção, né? A maioria das minhas emoções são negativas. São emoções de sofrimento, que me trazem sofrimento, né? Por isso, eu sempre trabalho em atenuar as emoções, né? As emoções quase sempre têm a ver com os outros. E os outros também são isso aqui. Os outros também são isso aqui. Vazio, né? São ocos. São ossos. Ossos recobertos por carne, né? Animado, um corpo animado. Um zumbi animado, né? Um cadáver ambulante animado que pensa que é gente, que pensa que existe por um motivo, que pensa que existe algum Deus, né? Eu acho que seria até pior se existisse, né? Porque nós seríamos ainda mais escravos. Pelo menos a morte nos libera, né? Dessa escravidão. A morte termina com a nossa experiência, acaba com o nosso sofrimento, acaba com o nosso prazer, acaba com nossas emoções, acaba com nossos pensamentos, né? Ficar só em memória, né? Como costumo dizer, o cemitério é um grande arquivo de memórias, né? É um grande arquivo do que não existe mais. Memória, né? Memória é sobre o que não existe mais. Em memória, é isso que é a existência? Viver para nada,
viver por nada e para nada, né? Terminar assim. Terminar assim. Igual a Vera, né? Oca. Mas na realidade todos nós somos ocos. Todos nós somos um vazio de átomos, que são 99,999 espaço vazio. Um vazio que contém pensamentos, que contém ideias, que contém raciocínios, conceitos. Mas isso tudo acaba, né? Mais cedo ou mais tarde. Tudo que acaba é porque na realidade nem existe, né? É só uma construção temporária. E isso que nós somos. Uma construção de personalidade. E eu que achei que eu estava melhorando. Você não melhora de uma doença chamada vida. É impossível, né? Não é impossível melhorar. Você atenua a dor da vida. Você atenua a dor da existência. Com alívio, né? Buscando um pouco de sossego, buscando um pouco de paz, buscando um pouco de tranquilidade, mas nada disso traz felicidade, nada disso traz adequação. Você só tolera, né, a existência. Isso é o niilismo. Isso é até a noção do real. E eu que achei que estava melhorando. Eu tento, eu juro que eu tento, né? Eu tento melhorar, eu tento achar que alguma coisa ainda vale a pena, mas na realidade nada vale a pena nesse mundo aqui, né? A gente está aqui por um mero acaso, por uma piada do destino, por uma piada da natureza. Nós estamos aqui sendo devorados por bactérias, atacados por vírus, doenças, velhice, decrepitude celular, cansaço. Olha como eu tô cansado, né? Tô cansado, mais de meio século vivendo aqui, né? Mais de meio século neste planeta miserável, só sendo sugado e consumido, né? Atacado por insetos, mosquitos, sofrendo dores diariamente, né? Vontade de ir ao banheiro, às vezes dor de barriga. Eu ainda sou um cara muito saudável, né? Sinto nem muitos anos que eu não sei o que é sentir dor de cabeça, muitos anos que eu não sei o que é ficar gripado, né? Mas tem sempre os incômodos do corpo. Calor excessivo. O frio também pode ser incômodo, mas no meu caso, porque eu tenho muito boa adaptação ao frio, mas frio intenso também incomoda, né? A falta, né, de serviços, né? A falta de luz. Imagina ficar sem luz, né? Ficar sem internet. Como nós somos dependentes, né? E eu achei que eu estava melhorando. Vendo isso tudo, vendo a vida passar, né? O dia de amanhã ainda não chegou, o dia de ontem não existe mais. Tô aqui no tédio, né? Ainda prefiro o tédio, né? Eu prefiro o tédio à guerra. Eu prefiro o tédio à corrida dos ratos. Eu prefiro o tédio ao amor, à dependência. Eu prefiro o tédio a ter que estar me preocupando com o outro, né? Se o outro me ama, se não me ama, onde é que tá, onde é que não está, né? Eu prefiro o tédio, sabe? Todas essas coisas são muito cansativas. E todas essas coisas, relacionamentos, busca por validação, busca por dinheiro, cada vez mais e mais dinheiro, mais e mais patrimônio. Eu prefiro o tédio. Eu prefiro viver com meu salário, sabe? Eu prefiro sobreviver nesta matrix ilusória, nesta construção, neste vazio cheio de coisas. Eu prefiro o tédio. Eu prefiro a solidão ao transtorno de relacionamentos, transtorno de amizade, transtorno de compromisso. Eu prefiro o tédio.
E eu que achei que estava melhorando. Não dá, né? O que dá para fazer aqui é aceitar momentos bons, momentos de alívio da dor, e os momentos ruins, que são quase a maioria, né? Tédio e sofrimento, né? Tédio e sofrimento também, né? Olhar pro dia de amanhã sem ver nada, sem ver nenhuma luz no fim do túnel. Olhar pro dia de amanhã e só ver o cemitério, só ver a ausência, só ver a perda de tudo, de todos, a ausência da existência, a dor, você tem que lidar com isso todo santo dia, né? Porque não adianta você falar, tem que pensar menos. Pensar, né? Para quem pensa, isso não é nem um hábito, isso é um vício, né? Não há como deixar de pensar do quanto essa vida é miserável, do quanto essa vida é desprovida de valor, né? Quanto essa vida é inútil, quanto sofrimento inútil, né? Doenças, pessoas tratando doenças para quê se vão morrer daqui a pouco? Pessoas construindo patrimônio para quê se vão morrer daqui a pouco, né? Pessoas investindo em relacionamentos por quê? Relacionamentos com cadáveres ambulantes que vão morrer daqui a pouco. Pessoas tendo filho, construindo família, comemorando Natal, Ano Novo. Pra que se vão morrer daqui a pouco? Que valor tem isso? Não tem valor nenhum, né? Essa é a vida do niilista, essa é a vida do livre pensador. Essa é a vida de quem não optou, né? Acho que não é opção, mas de quem consegue ver a verdade como ela é. Assimilar, né? Aprender, sentir, né? Sentir mais do que pensar até, porque pensar, né? Você pode muitas das vezes pensar na morte, pensar na vida, pensar na ausência de sentido e tocar a vida muito bem, né? Você pode, porque a maioria das pessoas entra por um ouvido e sai pelo outro, né? A maioria das pessoas pensam em coisas profundas. Você fala coisas profundas para elas, você fala que elas vão morrer, você fala que a vida não tem sentido, você fala que existência é sofrimento, né? Sou eu que estou falando, é o budismo, é o cristianismo, são todas as filosofias. Quase todas as filosofias concluem, né? Concluem isso, né? Que vida é sofrimento. Claro que tem a filosofia dos idiotas, chamada religião, né? Que diz, mesmo a religião diz que vida é sofrimento, né? Mas promete uma outra vida no outro lugar. Isso é negação, né, da realidade. Isso é o niilismo negativo, né? Até a religião é niilista, no sentido de que nega esse mundo aqui em prol de outro. Um mundo ilusório, imaginário de suprema felicidade. Isso é impossível. Qualquer um que esteja consciente, né, vai dar de cara com o tédio. Mesmo que fôssemos imortais, mesmo que não tivéssemos doenças, mesmo que tudo fosse perfeito, ia ser um tédio, né? Porque viver, existir em si é tediante, né? Existir, vir para a existência num corpo orgânico, sujeito a várias mazelas, a várias dores, a várias imperfeições, é terrível, né? Como eu costumo dizer, a única forma de existir é no inferno, né? Mas tem pessoas que têm a capacidade de fechar os olhos, né? Se iludir com religião, com mentiras, né? Mundo espiritual, vida eterna, perfeição, né? Isso não existe, né? Isso é um conceito humano, imaginário, abstrato, né? Como Deus, como eternidade, como, sabe, perfeição. Tudo isso são conceitos humanos totalmente abstratos que não tem a ver com a realidade. É impossível. É impossível alguma felicidade estando consciente. Talvez exista alguma outra forma de felicidade, não sei, né? Uma mente coletiva, uma mente que saberia tudo, uma mente que compartilharia tudo, né? Uma mente que não fosse com ego, né? Fosse alguma coisa como são esses animais de massa aí, como são... É por isso que o indivíduo coletivo, né, ele é mais feliz, né? Indivíduo que não pensa em nada, que vai copiando padrões, que vai repetindo o que os outros fazem, né?
Vai levando a vida, né, como um escravo, quase todos esses são escravos, né? Porque quando o indivíduo começa a pensar um pouquinho, ele percebe que ele é um escravo. E o melhor escravo, né, para a sociedade, para os donos da Matrix, o melhor escravo é aquele que não percebe que é um escravo, né? Um alienado mental, um bocó, um idiota que fica feliz com qualquer coisa, né? Deu uma comidinha melhor para ele tá feliz, né? Quando você dá uma ração melhor pro cachorro, né? Tá feliz também, né? Deu um cantinho para ele ficar, tá feliz, né? E taca trabalho em cima dele, taca obrigações, problemas, situações para ele resolver, para ele se sentir validado, né? Para ele se sentir parte de uma sociedade porca como essa que nós vivemos, né? Quanto mais você taca cocô no indivíduo, quanto mais você afunda esse indivíduo em obrigações, em mazelas, em compromissos, em corrida dos ratos, em desejo por poder, desejo por conquista, quanto mais você taca isso no indivíduo, né? Mais o indivíduo é coletivo, menos ele para pensar, menos ele tem uma consciência centralizada, localizada, focada, né? Menos ele é um eu. Sofrimento muito grande ser um eu, né? É um sofrimento muito grande você ter um eu cristalizado, um eu formado, um ego, uma consciência, um senso, né, de vazio. Isso que é eu, sabe? Isso que é consciência, ter o senso do vazio. Qualquer outra coisa não é consciência. Qualquer outra coisa é fuga da consciência. Qualquer outra coisa é pensamento de gado, pensamento massificado, gente feliz. Não existe gente mais feliz do que gente que anda em bando, que não tem trabalho para pensar, né? Que ignora a realidade. Como o gado no pasto lá, né? Quando o dono da fazenda vem e coloca eles no caminhão, eles vão felizes da vida, achando que vão para outro pasto melhor, né? Olha a ideia religiosa aí, né? Vão pro abate. Vão virar comida. E nós também, né? Aceitamos toda essa construção, toda essa matrix, no final viramos comida de vermes. Existem variadas formas, 1001 maneiras de morrer, né? Fica aí a seu critério imaginar como é que vai ser a sua morte. Né? Fica aí a seu critério imaginar como é que vai ser o momento final, a dor que você vai sentir, talvez por anos, né? Uma doença grave, sei lá o que. 1001 possibilidades. Fica aí para você escolher, né? Qual deve ser a melhor forma de morrer. Né? São muitas formas. A natureza foi muito criativa, né? A natureza nos deu um corpo. Você pode inventar, né? Milhares de maneiras de torturar uma pessoa, de matar uma pessoa. Você pode ser devorado, né, por um animal selvagem. Você pode ser acometido por uma doença que vai te degenerando aos poucos, né, comendo tua carne, né, câncer. Você pode sofrer muito antes de morrer. Né? Você pode agonizar por horas e horas, talvez dias. Você pode morrer de fome, pode morrer de sede, pode morrer eletrocutado, pode morrer pisoteado, afogado, esquartejado, incendiado, né? Podem tacar fogo em você, né? Congelado. Caralho, decapitado, enforcado, cozinhado, né? Pode morrer de tiro, de facada, de bomba, de explosão. Olha só como é criativa a natureza, né? Quando o assunto é a nossa morte. E ainda tem gente que tá feliz, né? Puta que pariu. E eu que achei que eu tava melhorando. Eu sou Ralph Gomes, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui. Você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se gostou deste vídeo, dê o seu like para nos ajudar. Fui.